3 primeiros rolês depois que eu saí de casa, quando eu fui experimentar a vida adulta. Vem comigo! Então, gente, hoje eu tô aqui na minha cama para contar para vocês, para dividir com vocês um pouquinho das minhas experiências, dos meus 3 primeiros rolês da vida adulta, assim que eu saí de casa. Quem já está um pouquinho por dentro da minha vida, tá sabendo que eu saí de casa aos 23 anos. Se você que está aí não está sabendo disso, é porque não está inscrito. Aproveita e se inscreve. Eu vou deixar nos cards finais do vídeo as cartas de Karev, que tem a ver com a minha saída, aquelas emoções do seriado. Me motivaram a fazer um vídeo e contando como que foi a minha saída de casa. E aí eu tava aqui revendo os álbuns e olha como que eram os álbuns antigamente, gente. Eram nesse estilo, a gente queria muito, sabe, ter um álbum bonitinho, um álbum fofinho, né, que antes era assim, de capa dura, página amarela, com folha folha plástica para tirar para tirar as fotos, para colocar outras. E aí eu tava aqui revendo e me lembrei dos meus 3 primeiros rolês, eu me lembrei da sensação de liberdade, da sensação de experimentação pela primeira vez da vida adulta, em que eu ia sair, sem dizer para onde ia, com quem eu ia, como que eu ia, que horas eu voltava, como que eu chegava, que horas, como... Então, assim, foi uma sensação muito boa. Eu não saí de casa, gente, para morar na rua, tá? Eu saí de casa sabendo aonde eu ia morar, com quem eu ia morar. Então, não foi uma decisão tão impetuosa, sem juízo. Eu sabia para onde eu estava indo e o que eu estava fazendo, tá? Então, não façam se vocês não têm certeza. Aliás, não façam o que os outros fazem. Façam aquilo que o seu coração e aquilo que a sua experiência está lhe sugerindo, tá bom? Mas, bem... E aí, gente, revendo esses álbuns antigos, olha isso aqui do Mickey, gente, é muito antigo, né? E revendo esses álbuns, eu me lembrei dos 3 primeiros rolês. Eu me lembro que eu fui no Jockey Club, meu primeiro rolê foi no Jockey Club, lá no Rio de Janeiro, tá? Lembra que eu morava lá, gente, eu sou nascida no Rio e morava lá, e aí eu fui no Jockey Club ver os cavalinhos correrem, fui ver uma corrida e fui postar num cavalinho. Eu ganhei? Não, não ganhei. Nem R$1, nem 50 centavos, nada, gente. Mas eu me diverti. Foi uma sensação muito boa de ver os cavalos, de estar fazendo algo totalmente diferente, algo que eu nunca pensaria que um dia eu iria. Jamais eu pensaria, eu vou no jockey, vou postar no cavalo, e eu vou com aqueles lindos chapéus maravilhosos, uma roupa glamourosa. Essa era a minha visão de um jockey, né, que é o que passa nas televisões. E eu simplesmente fui com a roupa do corpo lá, um shorts, uma camisetinha, peguei o busão e fui pra lá. Postei no cavalo, perdi, mas eu me diverti, era sorriso pra tudo quanto é lado. Depois disso, eu fui no Jardim Botânico. Você nunca tinha ido no Jardim Botânico do Rio de Janeiro? Sim, já tinha ido. Eu até fiz uma monografia fotográfica sobre o Jardim Botânico. Eu me lembro que foi encantador. Eu, infelizmente, não tenho as fotos. Ficou na casa da minha mãe e eu não tive tempo de pegar. Mas foi muito bacana, sabe por quê? No primeiro período da faculdade, eu fui ter aula de fotos, né, na faculdade de jornalismo, e eu implicava muito com o professor. Eu achava que ele não era legal, que ele não sabia explicar, eu era marrenta e tinhosa, e eu era teimosa, achando, ele não tá sabendo explicar, não vou saber aprender. Boba, infantil, imatura. Mas, conforme os períodos foram passando, e aí eu tive essa oportunidade de fazer monografia fotográfica, e essa monografia fotográfica foi com esse mesmo professor lá do primeiro período, que eu achava que não era legal, que não sabia explicar e tal. Mas dessa vez eu já estava um pouquinho mais madura, eu estava com esse pensamento de que não, vamos lá, se eu ficar ali pensando que esse professor não é bom, eu vou aqui empacar nessa matéria e não vou ter sucesso. E eu, na faculdade de jornalismo, eu tinha muita vontade de ter sucesso, sabe? Eu queria mostrar que eu sozinha, eu tava vencendo os obstáculos. E aí, eu baixei a guarda e entendi que, Helena, vamos aprender com esse professor sim. Para de ser bobona, para de ser infantil. E foi a melhor coisa que eu fiz, quando eu resolvi baixar a guarda, deixar de ser teimosa, deixar de ser infantil, me entregar de corpo e alma para a disciplina e encarar a monografia fotográfica com toda a paixão. Eu era apaixonada por fotos? Não. Até porque naquela época, gente, era muito caro ter máquina fotográfica. E tirar foto com o celular, não tinha nada disso. Na minha época não tinha essa de pegar o celular, fazer selfie, tirar foto das coisas, nada disso. Era máquina fotográfica. Eu não
não tinha nada disso, eu tinha simplesmente a linda máquina fotográfica normal, que era dos meus pais, mas que não tinha aquele efeito da Canon, que mexe ali. E aí eu fui experimentar isso. Então eu fui utilizar aquelas câmeras, utilizar as lentes, aprendi a revelar em preto e branco, igual naqueles filmes antigos, que a gente ficava no laboratório vermelho e você tinha aquele líquido mágico e um papel, mais o filme, mais não sei o que, e puf, tá ali a sua imagem que você fotografou. Muito legal, gente. Passei por toda essa experiência e fazer essa monografia foi a melhor coisa uma das melhores coisas que eu fiz na faculdade, sabe? E o reconhecimento do professor foi muito bonito. Até hoje eu tenho uma declaração dele. Eu fui isso aqui é um livro dele. Zeca Linhares, da janela vê-se o Redentor. E o professor me fez uma declaração muito bonita, sabe? Deixa eu ler aqui pra vocês, gente. Cadê? Tá aqui. Aluno Vilma Helena Hanselmann, Jardim Botânico. Isso aqui foi o professor que escreveu, tá, gente? Trabalho apresentado em papel cartão, formato A3, contendo 22 fotografias, misturando preto e branco com cor, sem texto introdutório, com legendas pesquisadas de músicas que se encadeiam, assim como as fotografias, para terminar com um poema próprio numa assinatura em autorretrato. Que comentários posso fazer de um trabalho que vi nascer e crescer, das suas incertezas num primeiro momento para as suas certezas na parte final, da originalidade com uma apresentação impecável de seu espírito em realizar um verdadeiro ensaio fotográfico na ideia de associar pedaços de músicas para formar uma visão e expressão completa. Fui, por uma vez, esperto em deixar o seu trabalho por último, o 43º comentário que digito às 3h42 da manhã desta quarta-feira. Posso somente lhe felicitar pela dedicação à ideia de se expressar somente pela imagem, com um leve sorriso no canto dos lábios, pois quem sabe talvez você continue com a fotografia. Que bom seria. Obrigado. Pensava em abandonar o magistério, mas o seu trabalho me confundiu. Avaliação. Pesquisei e me informei, e o Ministério da Educação não autoriza nota 11. Gente, é muito emocionante, sabe? É muito emocionante relembrar esses momentos. E, enfim, é muito bacana, né? Mas, enfim, tudo isso para contar que eu já tinha ido no Jardim Botânico, então é um lugar maravilhoso, lindíssimo. Então, eu fui de novo no Jardim Botânico, foi meu segundo rolê, desde naquele momento que eu tinha saído de casa, para ter a sensação de ir ao Jardim Botânico não para fazer um trabalho, mas para ter lazer, para me divertir. Então era isso que eu estava, inclusive, revendo aqui nos meus álbuns antigos. Eu com meu olhar sedutor, jovial, tenho séria, muito engraçado, achando que sou modelo. Que era, né? Porque eu era mais jovem, então tava tudo certo. Pensamentos jovens. Ai, gente, fotos muito bonitas. Esse foi meu segundo rolê do Jardim Botânico. E o terceiro rolê? Gente, meu terceiro rolê foi uma coisa tão simples, mas foi tão libertador. Eu fui na farmácia e eu fiz meu segundo furo na orelha. Hoje eu não uso mais o segundo brinquinho, uso só o primeiro. Mas eu falei, não, eu vou fazer o segundo furo. Ai, gente, o barulho da betoneira aqui da obra. Obrigada, moça. Então, eu fui na farmácia e fiz sim meu segundo furo. Doeu? Doeu, mas eu fingi que não, porque eu tava tão alegre, eu tava tão feliz que eu falei, não, eu vou fazer o segundo furo porque eu quero. Eu não tô furando agora minha orelha porque alguém está mandando, eu vou furar porque eu quero. Foi libertador. Ai, por que você não fez uma tatuagem também? Porque é caro, gente. Você não tem vontade de fazer? Eu acho que eu tenho vontade de fazer, tipo assim, de maneira bem lúdica, sabe? No lúdico, assim, ó. Eba, adoraria fazer uma tatuagem, mas na prática, pau, não faria, não. Eu gosto da minha pele, assim, sem nada desenhado. Então, esses foram os meus 3 primeiros rolês. Quais foram eles? Quem lembra? Primeiro passeio foi
no Jockey Club, em que eu apostei no cavalinho e eu perdi. O meu segundo passeio foi no Jardim Botânico, em que foi uma sensação libertadora de ir não a trabalho, mas de uma forma de lazer, de poder curtir mesmo, sabe? Admirar cada pedacinho sendo apenas uma turista e não ali procurando detalhes para encaixar lindamente numa fotografia. Eu me lembro quando eu fui fotografar as orquídeas, lá tem um orquidário, e aí eu, né, tanta beleza que você é difícil de enquadrar tanta beleza, porque eram várias orquídeas juntas e você não pode mexer, colocar para cá, para lá, você não pode alterar a cena, tem que ser de acordo com o que está. E aí, nas primeiras fotografias que eu tirei do orquidário, o professor Zeca Linhares disse: Vilma, ficou legal, mas olha, se você colocasse a câmera nesse momento aqui um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais assim, você ia conseguir pegar exatamente o que você gostaria de ter aqui na foto. Gente, eu juro, aquele professor que eu impliquei no primeiro período, que era bem novinha, nossa senhora, quando eu baixei minha guarda lá na frente para fazer esse trabalho maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz, viu? Porque a gente teve um match de professor e aluno que foi muito bacana. Então, se você está na faculdade, gente, abaixem a guarda e aceitem as explicações dos professores, eles querem ajudar. É bacana quando a gente encara isso de frente e aceita e se diverte com isso. Eu passei a me divertir nas aulas e não ficar... já sei como é que é tirar foto. A gente sabe nada. A gente, quando a gente tira foto, a gente acha que sabe. Mas quando tem um profissional da área e mostra pequenos detalhes que fazem sim a diferença, é outra coisa. Então, se o meu trabalho foi um sucesso e se ele escreveu belas palavras para mim, isso é mérito da orientação dele, sabe? E que fez com que eu captasse cada orientação que ele me deu e trabalhasse com as palavras dele, com as orientações dele. E o terceiro rolê foi na farmácia para furar o meu segundo brinquinho aqui, meu segundo furo. Tá bom? E vocês, gente, quando vocês saíram de casa ou quando vocês saírem de casa, quais foram ou quais serão os seus 3 primeiros rolês? Comenta aqui no vídeo com a hashtag... Vocês viram que fica, gente? Eu com a hashtag, ó. Com a hashtag os meus 3 primeiros rolês. Comentem aqui e me contem também os seus 3 primeiros rolês, tá legal? Um beijo grande e até o próximo vídeo.